Oi, pessoal, eu sou o Murilo Comério. Nós estamos aqui em mais um episódio do Capt Descomplica, o podcast oficial do Capt Cursos, em parceria com a editora Lumenhures. O podcast de hoje versa sobre o tema do direito à identidade de gênero não binária, que é o título do livro da Isadora Forgiarini Balém, nossa convidada de hoje. O livro é lançamento desse ano da editora Lumenhures. Para debater sobre o tema, eu estou acompanhado da professora Larissa Rodrigues. Larissa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Murilo. Nossa convidada de hoje é a Isadora Forgiarini Balém, mestra em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, na qual atua como pesquisadora do Núcleo de Direito Constitucional, especialista em Direito de Família e Sucessões pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduanda em Advocacia Feminista, com atuação exclusiva na defesa dos direitos das mulheres e pessoas LGBTQIA+, professora universitária e advogada. Seja muito bem-vinda, Isadora. Ai, que legal estar aqui com vocês. Muito obrigada por essa saudação. Obrigada pelo convite, Murilo, Larissa. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema que é tão importante e muitas vezes invisibilizado na nossa sociedade, inclusive dentro do direito. Obrigado, Uh, Isadora. eu Eu, então, fico à disposição para que a gente possa interagir da melhor forma possível e já queria convidar todos e todas que estão me ouvindo para também seguirem o meu trabalho no Instagram, que eu faço bastante postagens explicativas sobre o tema, que é @advparamulheres.com.br, advparamulheres.com, @ADV para mulheres somente. E convidá-los, então, para que possam lá seguir essa interação na medida do possível. Tá bom. Enquanto Eu- você falava, Isadora, eu já entrei aqui e já comecei a seguir a DV para mulheres. Isso, obrigada. Aqui nos bastidores nós estávamos elogiando muito o livro da Isadora, que é um tema que me afeta muito, e é uma honra te receber aqui e poder tratar desse tema. E esse episódio, ele envolve um tema que afeta a mim, a história e o compromisso do Capt Cursos e também a toda a sociedade. É um tema que precisa ser debatido com profundidade para garantir e efetivar o direito fundamental à identidade de gênero em um cenário social de muito preconceito e discriminação, de invisibilidade social e escassez legislativa. Inclusive, a Isadora, o subtítulo do livro dela é exatamente Violência Normativa ao Direito à Extimidade. Eu tive a oportunidade de desenvolver a minha tese de mestrado sobre as pessoas trans na Universidade de Coimbra, que posteriormente se tornou o meu primeiro livro, lançado também pela editora Lumenhures. E quando eu recebi o livro da Isadora aqui em casa, eu imediatamente entrei em contato para oportunizar esse debate a respeito desse tema da identidade de gênero não binária, que é um tema que está em construção nos últimos anos. E eu tive a oportunidade de ler o livro e ela tratou com muita maestria, muita sensibilidade, e eu recomendo demais. E é sempre necessário lembrar que a sigla LGBTQIA+, e o movimento civil surge em um contexto social, histórico, político e religioso de predominância da matriz heterossexual, ou que chamamos de um modelo binário. E o que que significa esse modelo binário? No momento do nascimento, nós somos enquadrados em ser homem e ser mulher, sendo que o gênero e o sexo são impostos no momento do nascimento com base nessa verificação objetiva, ou seja, uma verificação com base nas genitálias. Contudo, é possível que durante a vida, com o desenvolvimento da personalidade, a pessoa se identifique de maneira distinta dessa imposição no momento do nascimento. Por exemplo, é possível que a pessoa nasça com sexo masculino, porém se identifique com o gênero feminino. E aqui nós estamos falando das pessoas trans, ou que não se identifique nem com o gênero masculino e nem com o gênero feminino, e nós estamos falando das pessoas não binárias. Mas dentro desse modelo binário que está enraizado na sociedade,
não haveria espaço para as pessoas que refogem do que está padronizado, ou seja, dentro dessa matriz heterossexual. E essa matriz heterossexual está positivada lá na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 1º, quando diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Afasta, em termos literais, as pessoas que se distanciam desse padrão enraizado. E assim surge o preconceito, os atos discriminatórios e o que nós chamamos de homotransfobia, que atualmente é crime no Brasil por força do julgamento do STF nos autos da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 26. E eu sempre afirmo, tanto no meu livro quanto nas palestras que eu participo, que a homotransfobia é uma das mais graves agressões e violências que alguém pode sofrer. E eu não estou falando aqui só da violência física, mas também da violência psicológica. São violências que podem acontecer no ambiente familiar, na escola, no trabalho, nos espaços públicos. E é uma agressão extremamente violenta porque invade a intimidade, a privacidade e principalmente o que a pessoa verdadeiramente é. E eu trato o direito à identidade de gênero como direito fundamental de ser quem é e de pertencer a si mesmo. E nós precisamos garantir e efetivar esse direito fundamental, que é corolário lógico dos direitos fundamentais, a liberdade, a vida, a dignidade humana, a autodeterminação, a intimidade e a privacidade. E é interessante que a Isadora, no livro dela, além da intimidade, também trata do direito à extimidade. Então, eu fiz essas noções introdutórias para a gente poder passar a palavra para a Isadora, e a gente sempre inicia fazendo uma pergunta para a pessoa convidada. E eu acho interessante, Isadora, a gente começar esse podcast conceituando o que é uma pessoa não binária e a sua construção social. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, o espaço é todo seu. Essa tua introdução foi perfeita e acho que vou retomar ela só um pouquinho para partir do ponto que tu parou. O nosso direito ele tem uma construção de oposição entre coisas boas e ruins, entre lícito e ilícito e entre masculino e feminino. E sempre isso determina categorias identitárias que são permeadas por visibilidade de direitos. Então, o direito, ele foi constituído como um pacto social para proteger as pessoas que estão dentro da sociedade e a gente substituir leis de força ou leis que eram consideradas mais primitivas por um pacto social onde as pessoas escolhem se submeter àquilo. Então, a princípio, era para ser algo protetivo dessas pessoas que estão inseridas na sociedade. Mas, ao longo dos anos, ele vai se desenvolvendo como uma ciência constitutiva das identidades que são válidas e daquelas que não são, que ficam, então, à margem da legalidade, impedindo que essas pessoas tenham acesso aos seus direitos pela condição humana que elas ostentam. Então, o que é? Quando tu começa a distinguir entre sexo, biológico, genitais, orientação sexual e identidade de gênero, isso é tão imprescindível para que a gente possa analisar a pluralidade de identidades que existem no mundo e que não são abarcadas por essa simplicidade do binarismo jurídico. Então, a gente precisa olhar ao redor e trazer para o direito essas pessoas. A partir disso, então, a conceituação de pessoa trans, como tu bem mencionaste, seriam aquelas pessoas que não possuem uma identidade de gênero, que é como elas se reconhecem no mundo, como elas se veem como pessoa, como homem ou mulher, compatível com a sua genitália, né, que é o sexo biológico que elas têm desde nascer. E o não binário é algo que vai um pouco além, porque ele não fica fixo na questão do masculino ou do feminino. Muitas vezes o não binário ele tem uma pluralidade de existências dentro da própria categoria, podendo ser uma pessoa que se identifica com ambos em momentos diferentes da vida, pessoas que não se identificam com nenhuma forma de ser e estar no mundo,
e pessoas que vão oscilando entre um e o outro. Mas a questão é que a questão da não binariedade é uma própria provocação, uma reflexão, um rechaço às categorias binárias de identidade de gênero, como se as pessoas tivessem que caber em caixas para pertencer a alguma categoria e poder acessar os seus direitos. Então, a não binariedade, ela não se limita a colocar pessoas na caixinha de homem, na caixinha de mulher, ainda que não levando em conta apenas o sexo biológico ou a questão da atração sexual, e sim como a pessoa se sente naquele momento. Por isso, além do preconceito que é inerente a todas as pessoas LGBTQIA+, os não binários, eles sofrem um outro tipo de perseguição e de preconceito, que é o não reconhecimento dessa identidade como válida. Muitas pessoas colocam como se a não binariedade fosse uma dúvida existencial, uma confusão, uma imaginação de uma sociedade que está muito banalizada, a questão da liberdade de expressão, enfim, são inúmeras as possibilidades de não reconhecimento e, portanto, de violência identitária que essas pessoas sofrem. Por quê? A questão, por exemplo, dos homossexuais. A gente ainda vivencia muito preconceito, embora o direito tenha contribuído um pouco com a questão do avanço para alguns direitos, não só legislativos, como também de políticas públicas e de decisões bastante significativas recentemente. Mas ninguém hoje questiona a existência de pessoas que sejam homossexuais. O que se questiona são, se isso é certo, se é errado, né? Numa questão moral, muitas pessoas, inclusive, baseiam a sua violência contra essas pessoas nesse tipo de reflexão, mas não se questiona a existência ou a afetividade homossexual. E o não binário, então, ele está um passo além disso, porque a própria validade, a própria existência é tido como uma perturbação mental dessas pessoas que não conseguiram se definir no mundo. E uma relação bastante estrita com os novos tempos da modernidade, embora, e isso também está no livro, exista um longo percurso histórico de pessoas não binárias ao longo dos séculos e espalhadas pelo mundo em diversas culturas. Há exemplos dos índios norte-americanos, de pessoas na Índia e na China que tinham culturas de não identificação com uma identidade de gênero específica ou de forma fixa. Então, são inúmeras possibilidades dentro do campo identitário. Isadora, no seu livro, e eu mencionei naquelas notas introdutórias, você dedica um capítulo sobre o direito à extimidade, que possui um vasto leque de significados. No contexto da identidade de gênero não binária, o que significa esse direito à extimidade e qual a sua dimensão? Obrigada pela pergunta. Aí foi um avanço a respeito da minha pesquisa de propor o reconhecimento ao direito à extimidade. A extimidade é uma palavra que foi uma expressão e um significado que vem da psicanálise, principalmente de Lacan, no sentido de que as pessoas elas precisam do reconhecimento externo muitas vezes para compor a própria identidade, e que isso acontece muitas vezes em grupos sociais mais vulneráveis no sentido de reconhecimento, seja social, jurídico ou dos próprios membros familiares, enfim, muitas vezes de si mesmo. Então, a extimidade, ela tem um componente de exposição, mas com a intenção de que essa pessoa obtenha feedbacks positivos ou não, mas que possam vir a compor partes da própria identidade, porque é nessa interlocução que uma identidade coletiva se torna possível, e essas pessoas que estão nesse caminho se apropriam desse empoderamento ou dessa emancipação que a validação vai construindo para que possam defender uma existência
diferente do cis, com C, sistema heteronormativo, né, que a gente vem desenvolvendo na nossa sociedade. Então, se a gente está à margem do direito e se eu sou a única pessoa que me identifico de uma forma, essa minha identidade ela tende a ser sufocada porque eu sou destoante, enfim, eu que me adapte. A partir do momento que esse movimento vai ganhando corpo e sendo endossado por outras pessoas, a intimidade ela faz parte da própria identidade desse grupo, porque é exposição com o intuito de obter uma troca significativa para que eu me aproprie disso. Então, é diferente de um exibicionismo que eu estou lá fazendo uma ostentação de algo material, e sim algo que componha, tenha significado para a própria identidade. Então, fazendo um exemplo, uma analogia com o objeto do livro, eu pesquisei em vários grupos de Facebook, e inclusive escolhi um que era o maior à época, que é o Meninis, que é sobre resistência não binária, ou seja, de pessoas que tinham dramas existenciais bastante significativos de aceitação de própria, aceitação dentro da família, situações de violência contra si, pensamentos suicidas, enfim, várias questões bastante importantes que eles dividiam naquele espaço seguro para que obtivessem de outras pessoas um feedback, inclusive de validação daquela identidade e daquela situação de dificuldade, e que essas pessoas, então, pudessem sair daquele espaço mais apropriadas de tudo que estavam vivenciando para conseguir sustentar essa identidade na sociedade em que viviam, no círculo social que viviam, enfim. Então, claro que a gente pode utilizar para vários outros setores, mas é partes da minha intimidade que eu escolho expor, mas com essa finalidade específica de reapropriação, de retroalimentação, de criar laços de afeto e empatia com o outro, ao mesmo tempo em que eu utilizo isso para fazer um reforço à minha própria identidade. O direito à intimidade é como se fosse também uma das suas espécies, né? Além do afeto, é também uma manifestação de militância e busca pelos direitos desse grupo de pessoas. Pode ser talvez um movimento para o reconhecimento de direitos também, ou é um processo de autodescobrimento, de manifestação da sua identidade, visibilidade? Eu vejo ele, Murilo, mais como uma das formas em que a militância pode ser exercida do que o significado dele diretamente relacionado a isso. Então, assim como a militância ela também pode ser exercida em diversos espaços, sejam físicos, sejam virtuais, e aí a intimidade ela também ganha mais palco, porque a gente vive numa cultura predominantemente digital, principalmente agora com a pandemia, que as relações tiveram novos contornos, que a gente aprendeu a fazer tudo que a gente fazia de forma presencial ou com interação física de forma virtual, mas a intimidade ela tem palco muito nesse mundo em que eu sou visto, logo existo. A gente ressignifica a existência a partir da exposição e, no caso da intimidade, da validação dessas perspectivas no meio social. Então, acho sim que pode ser considerado uma forma de militância aparecer, mas é aquela militância que primeiro precisa reforçar os laços internos, já que, como eu falei antes, a própria não binariedade tem diversas perspectivas dentro de um mesmo grupo. Por isso que ela busca desconstituir categorias identitárias como estanques, e sim abarcar as pessoas e que as pessoas possam existir e ser dignas dos seus direitos pelo simples fato de serem pessoas e não por ostentarem determinadas características ou não. Isadora, interessante que você menciona a tecnologia, porque aqui no Caput nós somos fã também de temas que envolvem o direito e a tecnologia. Nós estamos em todos os episódios, nós estamos tratando desse tema.
E justamente porque hoje em dia é difícil separar as dimensões física, biológica e digital. A tecnologia, ela entrou muito nas nossas vidas e nos mantém quase que 24 horas conectado. Então oferece possibilidades de visibilidade, de trabalho, de socialização, de comunicação, empatia, mas também é um ambiente muito opressor, de muito preconceito e discurso de ódio. E é legal que no seu livro você tenha mencionado essas mensagens de Facebook, e eu li algumas dessas mensagens desse grupo, e são mensagens sempre de muito apoio, solidariedade, autodescobrimento. Muitas vezes eles fazem perguntas se esse sentimento é válido, se é uma perturbação, porque é algo também que eles enfrentam no seio familiar. Então eu te pergunto, Isadora, qual a importância hoje da tecnologia e dessa socialização digital para o direito à intimidade e à identidade de gênero das pessoas não binárias? Perfeito, eu acho que é muito, muito importante. Assim como existem várias formas de expressar a militância, a internet também é um local em que isso se tornou possível e cada vez mais democrático. A partir do momento que eu propicio uma multiplicidade de atores com capacidade para emitir discurso. Antes a gente tinha, então, meios estatais de comunicação, que envolviam muito dinheiro e centralidade da informação, e a partir da dinâmica das redes sociais, da internet, e que a comunicação passa por essa interação cada vez maior, globalizando e aproximando pessoas, eu possibilito que qualquer um com acesso à internet, com uma conta, possa ser emissor de opinião e trazer, então, ser uma pessoa composta e devidamente inserida no debate público da sociedade civil. Agora, ao mesmo tempo que a internet te alça a essa condição e te possibilita um acesso mais fácil e mais barato do que antigamente, ela também, pela questão do anonimato, por não estar frente a frente com o interlocutor, ela viabilize discursos de ódio, que tem também o efeito contrário desse que eu estava descrevendo. A partir do momento que a minha identidade é questionada como algo patologizante, como algo demoníaco, como algo que não é válido, que não existe, que vem de uma confusão da minha cabeça, que é uma invenção por falta do que fazer, esse discurso de ódio, ele também tem o condão de retirar essas pessoas do debate, porque o discurso ele acaba aniquilando o diálogo. Então, é uma questão bem complexa, né? A questão de regulação da internet, nem tenho a intenção de entrar nesses meandros aqui, porque é um debate bem extenso, mas eu acho que a identidade de gênero e a própria questão da intimidade, elas têm muito a ganhar, sim, com a internet 4.0, 5.0, enfim, com a inserção das nossas atividades cotidianas na rede e com a maior participação, então, de pessoas não binárias em debates. Por quê? E isso eu consigo provar através de exemplos. Então, a gente tem difusão dessas ideias e dessas pessoas através de iniciativas que foram fomentadas no meio digital. Tem um podcast muito legal que eu já quero também deixar a indicação, que se chama Transcast, que é um podcast composto apenas por pessoas trans, que é de criação da Ursi, que é uma pessoa não binária, então, e além de falar sobre temas do universo trans, são só convidadas pessoas trans. Eles têm um coletivo chamado Trans Não Binário, que também propuseram uma ideia legislativa lá no Senado para tentar fomentar um projeto de lei que possa modificar a questão dos registros civis e incluir uma outra categoria no sexo, além do feminino e do masculino, como forma de acessar, de que pessoas possam acessar essa opção de forma mais democrática, que não tenham que judicializar ações, mover todo o Estado
porque isso tem acontecido, mas se houvesse essa orientação do CNJ, por exemplo, para todos os registros civis do Brasil, não seria uma via crucis, não seria algo tão longo, custoso e emocionalmente desgastante. Então, eu acho que a tecnologia ela facilita muito iniciativas como essa, que tem a possibilidade de gerar um efeito prático de mudança e transformação na sociedade civil, para além da informação e da diminuição do preconceito. Isadora, pode Posso falar, só pode, pegar o Larissa. gancho aqui quando você menciona sobre essa questão de normas, enfim. Bom, o título do seu texto, do seu livro, fala sobre a violência normativa. Eu não sei se eu li corretamente, mas quando eu vejo e penso sobre violência normativa, automaticamente eu lembro sobre questões envolvendo elaboração legislativa, e outros problemas que a gente sabe que existem. E aí, era essa primeira pergunta que eu queria te fazer, para depois te fazer uma outra sobre a materialização do que eu acho que é essa violência normativa. Então, queria te ouvir um pouquinho sobre definição, né, do que é essa violência normativa. Obrigada, Larissa. Eu pesquisei bastante um conceito específico, e assim como outras categorias do direito, não existe um conceito único, então o que eu vou falar aqui vem da experiência, da minha pesquisa e de uma certa dose de arcabouço teórico que eu utilizei para partir da explicação do meu livro, não algo que seja inquestionável, né? A violência normativa são todas as dificuldades de acesso a direito que o próprio sistema jurídico causa a essas pessoas. Então, a partir do momento que eu escolho o direito como norma social que faz com que pessoas possam ter acesso à sua identidade, acessar a sua dignidade humana, como questões de saúde, questões previdenciárias, questões de indenização, enfim, de políticas públicas, questões básicas. E isso se dá com base principalmente no preenchimento de requisitos de identificação civil que se baseiam em categorias binárias de gênero e sexo. Todas as pessoas que não estão nessas duas categorias que o Murilo já descreveu no início, elas não conseguem ser pessoas dignas de conseguirem acessar aquilo. E isso vai desde realmente nível macro, até política, até uma questão do dia a dia, como a gente falou antes, banheiro. Ou aquela pessoa nega a sua identidade e se submete a algo que para ela é muito desconfortável, ou ela questiona a binariedade do mundo, inclusive de forma arquitetônica. A gente vai falar de prisões, a gente vai falar de banheiros que não comportam outras existências para além dessa questão binária. Então, a violência normativa é isso. A gente teve no início do ano passado aquela questão do shopping em Fortaleza, em que uma pessoa, né, trans que queria usar o banheiro feminino, era uma pessoa, e o segurança retirou aquela mulher de lá, e isso despertou, né, uma mobilização a respeito dessa discussão, porque essa pessoa ou ela vai ter que se retirar de um espaço público, porque ela não vai conseguir satisfazer uma necessidade fisiológica, biológica dela, e isso muitas vezes se mostrou a causa de muitas pessoas trans desistirem da escola, uma evasão escolar muito grande, porque espaços simples, questões que a gente sequer pensa, acabam sendo entraves para essas pessoas, e há desde preenchimento de formulários, em que tu tem que se identificar e ou tu nega a tua identidade ou tu não consegue ter acesso àquele direito. Então, acaba sendo esse embate que a violência normativa proporciona. E complementando, Larissa, assim, eu vou pedir o meu lugar de fala, porque principalmente esse final que a Isadora falou, exatamente, eu tratei exatamente disso no meu livro. Inclusive essa questão dos formulários, a questão dos banheiros. E aí o que eu discorri muito é que a nossa legislação, além dela ser escassa, muitas vezes ela é ambígua e muitas vezes utiliza termos técnicos que a gente precisa interpretar.
Então, nós estamos falando aqui que sexo é uma coisa, gênero é outra, são institutos diferentes. Sexualidade não é identidade de gênero, são institutos diferentes. Então, muitas vezes, uma lei fala que é vedada a discriminação com base no sexo. E a gente precisa interpretar esse termo sexo para englobar as questões de gênero, porque a lei, ela geralmente vai tratar de sexo e sexualidade. A própria CLT fala que é vedada a discriminação com base na sexualidade, mas sexualidade não é identidade de gênero. Então, o legislador quis tratar a respeito da sexualidade, que a gente está falando de orientação sexual, mas esqueceu das pessoas que envolvem a discussão de gênero, como as pessoas trans, as pessoas não binárias. Então, assim, isso tudo é perfeito que a Isadora falou, porque a gente precisa interpretar, e aí o judiciário tem atuado nisso, para trazer esses direitos para essas pessoas que, para o direito, estão invisíveis. Entendeu? Então, é esse o grande problema que a gente enfrenta no Brasil. É um problema de legislação, de escassez legislativa, mas um problema também de desconhecimento do uso dos termos e nomenclaturas corretas. E é por isso que é tão importante nos livros, assim como eu fiz e diversos outros autores e a Isadora, a gente conceituar muito bem esses termos, porque a sociedade desconhece. E a partir do momento que você conhece, aí você, de fato, começa a compreender mais o cenário dessas pessoas. E esse conhecimento, ele é basilar para qualquer pesquisa. Antes da gente chegar no direito, a gente precisa entender esse cenário. Então, só complementando o que a Isadora falou, e pode fazer sua próxima pergunta. Então, a minha próxima pergunta, ainda relacionada a essa questão de violência normativa, e calhou da gente ter esse encontro hoje, pouquíssimos dias depois que eu me deparei. Eu sou de Brasília, tá, Isadora? Falo daqui, estou aqui, moro aqui. E há pouquíssimos dias atrás, não mais do que 10 dias, eu me deparei com uma notícia circulando de que um deputado distrital apresentou um projeto de lei proibindo que qualquer órgão da administração pública federal indireta do Distrito Federal, fundações, autarquias, enfim, de qualquer dos poderes do Distrito Federal, utilizem linguagem neutra. Ele apresenta esse projeto de lei na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eu confesso que eu não sei qual é o andamento que ele teve até o momento, mas e veja só, e aí eu queria que você fizesse análise dessa perspectiva de violência normativa e a importância dos conceitos e do trabalho pela não invisibilidade das pessoas. E esse projeto de lei, ele diz pra gente o seguinte: ele proíbe o uso da chamada linguagem neutra em canais oficiais, extraoficiais, e ele coloca mais. O descumprimento dessa proibição configura ato de improbidade administrativa. Então, eu estou dizendo que aquele servidor, aquela servidora, exatamente, está aqui. É um projeto de lei com 2 artigos. O primeiro artigo proíbe e o parágrafo único impõe e reconhece a apuração de improbidade administrativa. E aí ele vem na justificativa do projeto de lei. Eu não vou nem entrar nos dizeres da justificativa, porque é absurdo, não se sustenta e reforça uma construção que me parece que precisa ser urgentemente desconstruída, porque isso aqui não se sustenta, né? Então, existe esse projeto de lei. Eu queria ouvir você em relação a isso, porque eu fiquei espantada, e mais espantada estou depois dessa conversa que a gente está tendo, onde eu consigo ampliar o meu horizonte sobre esse tema.
Eu fiquei chocada com essa notícia que tu trouxe, e eu até estava pesquisando aqui no próprio Instagram, no meu Instagram, que eu trago sempre noções a respeito de novidades legislativas ou de jurisprudências da questão da não binariedade, e eu lembro que eu já publiquei, eu até estava procurando se foi no início desse ano ou no final do ano passado, sobre a questão da utilização da flexão de gênero no próprio judiciário como uma orientação do CNJ e do STF. E aí a gente, primeiro, queria fazer uma distinção que eu acho muito importante a respeito de duas coisas. Eu trabalho, tenho uma matriz teórica que vem muito do Foucault, de explicar a dominação dos seres muito pelo discurso. Então, a linguagem, ela acaba poder, e toda vez que eu utilizo, primeiro, a questão do masculino para denominar todas as pessoas ou todas as hipóteses, eu já estou fazendo um apagamento do feminino e das outras questões. Então, a primeira premissa é a gente não utilizar a questão do masculino como universal, porque isso não é uma questão de mimimi, é uma questão de simplesmente incluir outros sujeitos nesse debate público da mesma forma. E que Para além demonstra também, disso, tem. Isadora, só te interrompendo, essa questão de usar o masculino como uma linguagem universal, inclusive eu estava lendo sobre isso ontem, é até uma, uma exposição do machismo enraizado na nossa sociedade. E essa era até uma das perguntas que eu ia te fazer sobre esse movimento linguístico, entendeu? Porque exatamente eu li sobre isso ontem. Por que a gente usa como linguagem universal o masculino? Pode continuar, Isadora. É por isso, porque toda a questão do feminino, ela foi historicamente apagada. E lá no livro eu explico um pouco da interlocução das ciências, inclusive medicina, religião e o próprio direito, como forma de colocar o feminino e o masculino como posições hierarquizadas, assimétricas e com, né, um juízo de valor muito diferente. Tanto papéis sociais, papéis sexuais e características específicas, como se aquilo fosse inato de cada sexo biológico, quando na verdade não passa de uma construção social que tem a finalidade de marcar e demarcar poder, controle e manter as coisas da forma como sempre foram. Então, a linguagem ela faz parte de uma dessas estruturas, assim como a política, assim como diversas instituições da sociedade, e assim como a Larissa trouxe, a violência institucional que é praticada contra pessoas trans e não binárias, de não permitir que essas pessoas possam ser reconhecidas de outra forma que não a conservadora, a tradicional. E isso a gente também tem que analisar dentro do contexto político que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo, num recrudescimento do conservadorismo, até como um efeito, não sei se vocês concordam, um efeito backlash, um efeito ricochete dos avanços que as mulheres e as pessoas LGBTQIA+, têm conseguido nesses últimos anos com o reconhecimento das suas identidades plurais e dos direitos que elas fazem jus. Então, toda vez que a gente tem um avanço ou uma tentativa de expansão nesse campo, existem tentativas legislativas, jurisprudenciais, de contrapor esses avanços, inclusive políticas públicas. É algo que a gente tem que estar sempre vigilante para que não seja anulado uma conquista com algo tão retrógrado, principalmente quando a gente está falando de iniciativas que têm esse caráter institucional, né? Isso vindo do Estado, o Estado ele tem o dever de proteger as pessoas de forma igualitária e não colocar as pessoas em categoria de cidadania e subcidadania de pessoas que não que têm que se adaptar àquilo que homens, geralmente brancos, cis, hétero, né, proprietários de meia idade lá do Congresso Nacional decidem que são válidos ou não são. Isadora, e como que está a jurisprudência aqui no Brasil? Porque
Na época que eu fiz a minha pesquisa, eu encontrei decisões judiciais com relação a registro de alteração de nome, uso de banheiros e vestiários, foram casos judicializados de pessoas trans. Como que está a jurisprudência com relação às pessoas não binárias? A gente tem, no meu livro também, que eu defendi a minha dissertação de mestrado em 2020, antes da pandemia, e eu lancei o livro, então, no ano passado. Ele não tem algumas atualizações já de evolução. Eu trago, então, exemplos de jurisprudência da América do Sul, inclusive Argentina e Uruguai, que estão muito à frente da gente nesse ponto, e de outras iniciativas legislativas de outros países. Agora, felizmente, com a pergunta de vocês, eu tenho a oportunidade de, nesse ano, trazer 3 decisões judiciais do Brasil que inovam na questão da não binariedade. Então, a gente tem uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro, estadual, no âmbito estadual, possibilitando a retificação de nome e alteração do sexo para a questão de gênero neutro. Da mesma forma, em Santa Catarina também tem uma decisão, eu até digo para vocês de quando que é essa decisão, ela é de abril desse ano, de trazer uma questão de permissão de reconhecimento daquela pessoa declarar-se como gênero neutro, porque o que, que se tinha antes? Era só uma retificação do nome. A partir dessas decisões, dessas provocações que foram feitas no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, altera-se também o campo sexo, né? Porque havia também uma mobilização para que pessoas que fossem intersexo não fossem obrigadas a serem definidas, até para evitar cirurgias de correção desnecessárias e que são feitas de forma automática, sem submeter isso ao consentimento daquela pessoa, né? Principalmente quando são muito novas, enfim. E recentemente também o Rio Grande do Sul, fico muito feliz de trazer essa novidade, foi semana passada, dia 14 de setembro, a gente teve uma decisão da Vara dos Registros Públicos de Porto Alegre, permitindo a retificação de uma pessoa no registro civil para pessoa não binária. Então, é o reconhecimento de uma identidade nesse papel do Estado de tutelar todas as pessoas. E nós esperamos que a jurisprudência caminhe nesse sentido cada vez mais. E você mencionou as pessoas intersexo, também já é outra discussão extremamente profunda, porque são pessoas que nascem ali com uma alteração nos órgãos genitais, mas inclusive já tem até um debate sobre o termo técnico utilizado pela medicina, mas antigamente se falava que eram as pessoas hermafroditas, né? Hoje em dia a gente fala, e não se fala nem intersexualidade, mas é intersexo, porque não é sexualidade. Então a nomenclatura que a gente usa hoje é intersexo, a nomenclatura ela vai mesmo se alterando com o passar do tempo. E é uma questão muito profunda, porque geralmente os pais procuram um endocrinologista para fazer um procedimento e eles escolhem se aquele bebê será menino ou será menina. E aí, quando chegar a adolescência e a maturidade, ela pode se identificar com um gênero diferente daquele sexo que os pais e o médico atribuíram a ela. Então, assim, muito sumariamente explicando, a discussão hoje é: será que pode ser feito isso sem a manifestação da vontade dessa pessoa que é submetida a uma cirurgia? Essa que é a discussão, mas isso é uma discussão para outro podcast, porque é tão profunda quanto das pessoas trans e das pessoas não binárias. E eu faço menção aqui a um livro da Maria Berenice Dias, que é só sobre pessoas intersexo. Muito interessante, mas também é uma discussão que vem caminhando muito em termos legislativos, em termos doutrinários, jurisprudência, acadêmico, enfim, é uma discussão muito profunda. Larissa, você tem mais alguma pergunta ou não? Não tenho, estou super satisfeita e reflexiva sobre o tema. Olha, Isadora, muito bom. Fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite.
Saiba que o CAPT tem esse compromisso de debater sobre tudo e todas as áreas de conhecimento. A gente debate sobre tudo aqui. E a diversidade e todos esses temas me afetam muito. Foi minha pesquisa. O CAPT sempre terá esse compromisso. Você será sempre muito bem-vinda para comparecer aqui, para debater sobre todos os temas, atualizações sobre esse tema e tudo que você quiser. Fico muito feliz, foi muito bom, aprendi bastante, acredito que a Larissa também. Muito obrigado. Eu que agradeço novamente, não só a oportunidade de ter sido convidada por vocês, mas também toda a acolhida, a cordialidade da nossa conversa. Também fico muito feliz de saber da tua pesquisa, Murilo, do teu interesse, Larissa, porque eu acho que, para além do resultado que essas pesquisas podem ter de mudança no direito, um papel importante é que a gente traga esse debate, centralize esse debate sobre pessoas que fogem daquilo instituído como normalidade, porque a normalidade ela é também construída. Então, se a gente tiver, né, conversando sobre isso, as formas de aceitação dessas pessoas que se vem representada na mídia, representada nas campanhas de consumo, essa discussão vai se tornar cada vez mais fácil e a assimilação de outras identidades possíveis, né? Então, muito obrigada, estou sempre, sempre à disposição e fico muito feliz de ter participado desse episódio e desfrutado desses momentos com vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.